Olá, boa noite, tudo bem? Aqui estamos com atraso técnico, tá? Deixar aqui satisfação que o Hangout não funcionou, nós tivemos que criar um outro evento, gerou todo um transtorno aqui para nós, certo? Então, em razão disso, hoje nós começaremos direto no estudo, nesta terça-feira, ok? Não vou entrar no chat para falar o nome das pessoas que estão aqui, porque nós já temos 15 minutos de atraso. Só vou dar o meu boa noite a todos vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, vocês que baixam os áudios no SoundCloud e vocês do YouTube que vieram para essa nova sala aqui para poder participar, certo? Por sorte nossa, hoje o estudo era um estudo mais rápido, como eu já tinha colocado no Facebook, então não teremos tantos problemas como teríamos em outras datas, certo? Eu agradeço aqueles que tiveram paciência, tá? E aqueles que não tiveram também, tá? Então vamos lá. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 59, hoje encerramos o subtópico 6.3, Terapia da Esperança, parte 3. Então vamos direto no texto. Enquanto o candidato ao equilíbrio não abdique dos métodos equivocados em vigência, assumindo-se e exteriorizando-se como é, permanecerá no ledo engano neurotizante. Nós estamos trabalhando na autoaceitação. Enquanto a pessoa que está buscando o equilíbrio não abdicar dos métodos equivocados em vigência, ou seja, os meios pelos quais ela se movimenta na vida, assumindo-se e exteriorizando-se como é, permanecerá no ledo engano neurotizante. Abdicar dos métodos, assumir-se e exteriorizar-se. São pontos importantes, né? Da nossa vivência, passar por essas experiências, de nos assumirmos, mas me assumir como? Em que sentido eu tenho que me assumir? Nos assumir é sempre uma dificuldade muito complexa, é muito difícil, no que quer que seja. Hoje nós temos pessoas que se assumem em sua sexualidade, e essas são as que encontram grandes barreiras, porque nas outras coisas que envolvem fobias e preconceitos, eu não gosto de chamar isso de fobia, mas só de preconceito, não tem muito acordo, né? Eu não tenho como fingir que eu sou negro, eu não tenho como fingir que eu sou branco, então o que eu posso manipular para a sociedade é a sexualidade. Esse é o ponto onde mais podemos encontrar problemas. E aí a pessoa tem que, o dito, sair do armário, tá? Então o indivíduo tem que sair do armário sexualmente e muitas vezes ele pensa que ao fazer isso os problemas dele estarão resolvidos, e na verdade não estarão. Porque quando a sociedade para de te combater em um aspecto da sua vida, ela vai começar a combater em outros. Então é uma ilusão achar que o indivíduo que é gay tem um relacionamento afetivo maravilhoso. Ele também briga, ele também tem ciúme, ele também pode passar por traição, ele também pode passar por um monte de dificuldade, ele ou ela, claro. O que nós estamos falando aqui é de assumir-se em espírito com alguma essência, para que isso venha para fora. Pode ser coisas que são negativas, mas também podem ser coisas positivas. Tem muita gente escondendo amor aí no peito. Escondendo. Olha para a esposa, ensaia falar eu te amo para o marido, para os filhos e não consegue. Trava na hora de falar aquilo. Olha para o subordinado ali no trabalho, quer chegar no cara e falar, obrigado, seu trabalho ontem ficou muito bom, mas não consegue, tem aquele bloqueio, não quer ser uma pessoa boa, tem medo de parecer uma pessoa fraca, tem medo e acaba não se assumindo. Tá? Quem não faz essas coisas vive nesse aspecto neurotizante. Por quê?
Porque uma hora isso vai vir à tona. Uma hora haverá uma perda. Uma hora seu filho sairá de casa. Uma hora você morrerá, uma hora alguém da sua família morrerá. E essa pessoa, por quem você não consegue declarar o amor, também deixará a sua vida. Quantos e quantos não são aqueles indivíduos que falham no matrimônio, ou por negligência, ou por adultério, e depois correm atrás da outra pessoa desesperadamente? Pessoas que ficaram 4, 5 anos namorando e nunca falaram em casar, depois que tem uma briga aparece com uma aliança. São esses aspectos que não ficam críveis. A pessoa não acredita naquilo. O desespero nos movimenta às vezes, mas é igual a bebedeira. O álcool não coloca ideias na sua cabeça. Ele afrouxa os seus bloqueios para que elas possam sair mais livremente. Mas tudo que o indivíduo faz sob efeito de álcool, ele já queria fazer. O álcool não dá ideias. Ele é apenas uma droga agindo no sistema nervoso central. Ele não gera ideias. Tá? Ele desbloqueia. E a mesma forma é o desespero. Diante do leito de morte, a pessoa que nunca falou eu te amo para o pai, abraça ele desesperadamente. E assim é que nós vamos vivendo a maioria dos nossos relatos. Reclama da empresa, chega em casa reclamando, não aguento mais, não aguenta mais, se demite. Não, mas eu não posso me demitir porque eu preciso do dinheiro. Então isso não é um problema da empresa, é um problema seu. É você que está vendendo a sua força de trabalho, o seu psicológico e a sua alegria por dinheiro. A empresa está fazendo o papel dela, que é te pagar. Sempre há a opção de sair, mas é o medo. O medo que nós temos de perder aquilo que foi conquistado. Então eu começo, depois de um tempo no meu relacionamento, a negligenciar. No começo é perfeito, depois vai desmoronando. Só que se eu faço isso com as coisas de fora, eu também faço com as minhas. Então os meus planos começam certinho, depois vão desmoronando. Porque eu não me assumo. O que eu sou de verdade? Olha, eu tenho que me assumir em qual sentido? Eu tenho uma compulsão alimentar e eu vou ficar obeso por causa disso, eu vou ficar acima do peso, 10, 15 quilos, e eu não ligo para isso. Eu quero me sentir bem com o meu corpo e eu não posso ficar. Tem gente que está aí há 10 anos na academia para ficar magro para os outros, porque não consegue perceber que é gordo. É aquela coisa assim, nessa existência, dentre todos os problemas que eu posso vir a ter, eu vou ser gordo. Posso trabalhar isso depois? Pode. É a sua vida, é o seu momento, é o seu caminhar. Se isso é tão difícil para você fazer, talvez não seja o momento. Falar que ficou vegano, mas se contorcer quando passa em frente a um churrasquinho, não é o seu momento. Tá? É compreender o mecanismo de funcionamento e se assumir. Eu sou carnívoro, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou. Tudo bem. E perceber isso como uma diferença que te caracteriza no mundo. E não ficar preocupado com a sua estatura, com a sua condição financeira no que concerne ao social. No que concerne ao social, não. Então essa é a sugestão. Tá? É isso, como quebrar essas barreiras. O problema não é quebrar as barreiras, Dioclésio. A pergunta é sempre, deveria ser, por que eu as construí? Ninguém impôs essa barreira em você. Ninguém te construiu acorrentado nos seus próprios medos. Você tem o livre-arbítrio desde a sua criação. Então por que você precisou colocar essas barreiras ao seu redor? Do que eu tenho medo? Do que estou me protegendo? O que a mulher ou o homem que eu digo amar podem fazer de tão ruim comigo que eu não consigo olhar para essa pessoa e falar eu te amo, ou muito obrigado, ou que bom que você está aqui. Vai lá. A pessoa desce, fala, amor, vamos sair. Vamos sair. Aí ela se veste lá, ele fica olhando no relógio, que demorou muito para se vestir, não acaba nunca, ou ela ou ele. Aí olha e fala, vamos, senão nós vamos chegar atrasados. Aí a mulher ou o homem percebe a outra pessoa olhando para todas as mulheres na rua, como se estivesse achando aquelas mulheres bonitas, mas não olha para ela. Mas ele acha, compreende? Por que isso para fora? Por que eu tenho esse bloqueio? Eu não vou dar um beijo no rosto do meu filho porque ele é menino, e homem não beija homem no rosto. Por quê? Tá? Começa a fazer esses questionamentos.
Por que você tem suas barreiras? Do que elas estão te protegendo? Esta coisa ameaçadora realmente pode te fazer mal ou é apenas uma projeção de sombra sua que a faz parecer muito maior do que é, em verdade? Tem que abdicar dos métodos equivocados em vigência. Se você não reconhece que existe método equivocado na sua vida e você sofre só por conta dos outros, talvez esse seja o método equivocado de viver. Colocar sempre a responsabilidade no outro. Continuando. Sejam quais forem as análises e tratamentos que busque, toda vez que enfrentar o grupo social, fugirá para o disfarce, para o uso da persona. Veja o que eu falei da parte social. Toda vez que enfrentar o grupo social, fugirá para o disfarce, para o uso da persona. Por que é isso? Porque é muito fácil, quando eu falei, por exemplo, do veganismo, falar assim, não, eu sou carnívoro e ponto final. Aí, de repente, eu vou num grupo onde ninguém é, e aí eu falo, não, eu tô tentando parar, não, eu realmente preciso de outras coisas, outras possibilidades, porque eu não quero falar. Se aquilo me faz sentir inferior, não quero falar. Não quero falar. É melhor nós estarmos, pois somos espíritos imortais, segundo Márcio. Por que ele não quer falar? O que nós vamos entrar aqui. Porque ele tem vergonha. Porque ele tem medo. Tá? É aquela coisa de deixar, às vezes, de ir em uma festa, e eu já vi isso acontecer, deixar em uma festa na casa de amigos, nós nos formamos há 10 anos e agora nós vamos fazer uma festa, e não vai porque tem vergonha do carro com que vai chegar lá. Não sei se alguém aqui já assistiu o filme Gente Grande, com o Adam Sandler. Eles são vários amigos que se encontram em um funeral, eram grandes amigos e depois eles se encontram em um funeral e um deles está numa situação complicada financeira e ele aluga um carro bom para chegar lá parecendo que é rico. Porque é isso que nós fazemos na maioria das vezes. É o simbolismo que está conectado aí. Eu não sou tão bom. Eu não sei o que fazer. Eu gostaria de ser. E isso vem pelo meio social como se fosse uma coisa muito pesada. Como se aquilo fizesse uma diferença. Eu me lembro de uma vez, eu fui fazer uma palestra em determinado local e tinha uma pessoa que não me conhecia, mas as pessoas que me chamaram tinham falado bem deste trabalho, etc. A pessoa estava conversando comigo super aberta, ouvindo o que eu tinha a dizer, ouvindo. Eu sentia ela energeticamente aberta para me ouvir. E aí, quando ela aprofundou, em dado momento, ela disse assim, não, mas espera aí, você não é psiquiatra? Eu falei, não, eu sou psicólogo. A porta fechou na hora. Aquele conhecimento, que é um conhecimento de livro, portanto, qualquer pessoa poderia trazê-lo, além aplicado, é claro, da minha vivência pessoal, não valia nada, porque não tinha um título. É isso que eu quero dizer aqui. Mas naquele momento eu não me senti desconfortável. Eu fiquei desconfortável pela pessoa. Coitada, achou que estava falando com alguém e estava falando com outra pessoa. Mas eu poderia ter falado, não, mas eu estou prestando vestibular para medicina. E eu não estou. Não estou. Pessoas que vão para a balada e mentem quem são, e mentem a profissão que têm, porque tem vergonha. Se assuma. Não importa o que você faça, se assuma. Não importa a profissão que você tenha. Porque isso é o que você é. Profissionalmente e socialmente é o que você é. E isso é necessário em algum ponto. A sociedade pode escolher pagar a menos por isso. Mas não adianta. Como eu coloco aqui, quando eu trabalhei no hospital, você tem de tudo trabalhando dentro de um hospital. Você tem o pessoal da limpeza, da manutenção, a portaria, os residentes, os alunos de terceiro ano, até o chefe da medicina. E qualquer um desses indivíduos, se desaparecesse, fazia uma falta.
Era a reposição mais fácil. É mais fácil você achar um porteiro do que um neurocirurgião. Claro que é. Mas no dia que a Santa Casa tinha que ficar sem o porteiro porque ele faltou, eu me lembro o caos que era. O dia que o pessoal da limpeza faltavam duas meninas que não iam lá para limpar, eu via o caos que ficava. E o dia que aqui na rua de casa que os catadores de lixo entraram em greve, ficaram 15 dias em greve, eu vi o caos que virou a rua. Nós não damos valor a todas as profissões, mas isso é um problema da perspectiva social. Se você concorda com isso, aí você está em sofrimento. Se você acha que a sua profissão é menos importante, que isso te faz um espírito, um ser menos importante do que os outros, essa ilusão é sua. É o outro que tem que ficar com essa dor, não você. É o outro que perde a oportunidade de te conhecer só porque você não dirige um carro tão caro quanto o dele. Isso aqui é bom partilhar. Porque é uma experiência muito boa. Olha aqui. Minha mãe achava que ser mal casada era melhor que ser sozinha. Eu, quando quebrei este tabu para ela, minha mãe morreu achando que eu era uma vergonha. E eu dizendo a ela, prefiro ser feliz a ser casada. Olha só que coisa, não? Então é disso que nós estamos falando. Do que trouxe aqui a Maria Moser. O Márcio também, sociedade que valoriza mais a aparência do que a essência. A Cristina, tem gente que aluga o celular caro para mostrar seus outros. E a pergunta da Rita. E quando o outro não quebra as barreiras de dizer que ama e só a gente fala, aí dói, né? Aí dói. Dói. Mas acontece. O outro é sempre o outro, Rita. Nós não podemos fazer pelo outro que não seja nos tornarmos um exemplo melhor. Enquanto o outro quiser, então você continua falando eu te amo. Porque se você fala eu te amo esperando em troca, na verdade você não está falando. Se você realmente ama e está dando isso para a pessoa, se ela quiser ser uma acumuladora de eu te amo e não dar nada em troca, isso tudo vai virar poeira. Quando a cortina se fecha, nada disso tem valor. Só vai ficar para ela aquele 1 milhão de eu te amos que ela queria ter falado e não falou. Isso apodrece dentro de si. Né? A coisa passa a existir para o mundo depois que eu a verbalizo, depois que eu a coloco comportamentalmente para fora. Então, se eu não coloco isso para fora, fica em mim. Ficando em mim, deixa de existir. Não existe para o outro. Tem muita gente que fala: você sabe que eu te amo. Eu tenho dificuldade de falar, mas você sabe que eu te amo. Mas se o amor que você tem por mim não é maior que a sua dificuldade, então a sua dificuldade é mais forte que isso. Isso é que dói no outro. Saber que o amor que tem não é suficiente para quebrar aquela dificuldade. Olha a Tata Silva. Eu conheço gente... Não, a Virgínia. Quando fui fazer educação física, tinha um namorado que disse: vai fazer isso o resto da vida? É brincadeira, né? É brincadeira. Exatamente. Então estamos em casa. De alguma forma ou de outra, nós temos que questionar onde nós somos assim. Talvez não seja uma coisa tão grandiosa, mas onde nós somos assim. Onde nós? Porque é por aí. Você vai trabalhar com música, mas além de professora, você faz alguma coisa? Além de dona de casa, você trabalha? Amigo, para com isso. Rever a situação. Quando você precisar de um fisioterapeuta, quando você precisar de um educador físico, quando você precisar do catador de lixo, quando você precisar do gari, você vai entender. Quando você passar por uma rua alagada porque está chovendo e seu carro desaparecer naquele córrego que se formou no meio da cidade, aí você vai entender a importância de um catador de lixo. Mas nós, infelizmente, temos essa seletividade. Tudo bem, mas vamos começar a trabalhar no que é seletivo para nós. A Maís coloca também: a frase eu te amo é muito forte, precisamos amar de verdade para falar. Exatamente. Exatamente. Não tem como saber com clareza até que ponto eu amo alguém.
O que eu tenho com clareza é o quanto para mim é amor. Então, quando eu experimento o maior sentimento que eu tive por uma pessoa comparado a todas as outras, naturalmente eu chamarei isso de amor, mesmo que seja primário se comparado a um amor cristão. Mas é o que eu concebo de amor. Então, se eu estou diante de uma pessoa que mexe comigo de uma forma que nenhuma outra mexe, e eu caracterizo isso como amor, e isso está definido para mim, e eu não consigo falar, então aí já não é este o ponto. Não é que eu não ame a pessoa. Para mim, eu a amo. Eu não consigo falar. E se for vasculhar, é medo. É medo. Se eu não falar eu te amo, ela fica aqui. Tem mulher que faz isso até hoje. Eu vou sair com ele 2, 3 vezes, mas eu não vou pra cama com ele, não. Porque se eu for com ele na primeira cama, o que ele vai pensar de mim? Vai pensar que você tem desejo. Se ele pensar outra coisa, isso é a cabeça dele que projeta. É assim que ele enxerga o mundo. Não precisa ser a sua verdade. Porque se um homem pode sair de casa querendo ter relação no primeiro encontro, por que uma mulher não pode? Não tem que se valorizar. Para com isso. O se valorizar é muito mais relacionado a entender a complexidade de um relacionamento sexual, as energias que se movimentam e os compromissos que se assume. Agora, a partir do momento que você não tem um problema com isso e você tem a sua sexualidade tranquila, então pode ser na primeira noite, pode ser na terceira, mas são essas máscaras que nós vamos vestindo. A garota vai para casa morrendo de vontade, mas não pode, porque a moral dela é mais importante. Mas quem desconstrói essa moral é ela mesma, por acreditar que vai ser assim. Se você quer ficar com um cara que só vai te dar valor se você só for para a cama com ele no terceiro encontro, então você já pode se preparar para conviver com um machista por muito tempo. Não vai ficar só nisso. Você vai ter que se dar o valor de não sair sozinha com as suas amigas, você vai ter que se dar o valor de não ter amizade com homens, você vai ter que se dar o valor de ser recatada, você vai ter que se dar o valor pro resto da vida. Tudo para agradar o machismo de um macho. Ó, o bicho pegou aqui, hein? A Noêmia gosta de falar que ama. A Regilane acredita que as atitudes são mais importantes que as palavras. É isso aí. A Cláudia também. Essa de professora é terrível, terrível. Minha mãe sempre foi professora, né? De quando ela via muito isso. Mas além de dar aula, você faz alguma coisa? Certo? Toda vez que enfrentar o grupo social, fugirá para o disfarce, para o uso da persona. Então, isso por um tempo será automático para você. O que te cabe fazer? Identificar para qual persona você está fugindo. Da pessoa boazinha, do bambambam, do sabichão, do humilde. Qual a persona que você mais utiliza no seu dia a dia? E se você precisa ficar tanto tempo mascarada para conviver com essas pessoas com quem você anda, o que de verdade essas relações te acrescentam? Por que você ainda está aí? Se elas não te aceitam como você é e nem você. Seguindo, a identificação dos objetivos da vida faculta os estímulos para o prosseguimento da busca de autenticidade, de realização. A identificação dos objetivos da vida faculta os estímulos para o prosseguimento da busca de autenticidade, de realização e identificação dos objetivos da vida. Quando você tem identificado, olha, faculta os estímulos, quando você tem identificado os objetivos da vida, e aqui nós estamos falando da vida como um todo, a vida do seu espírito, fica mais fácil você determinar quais são os estímulos que serão nutridos. Porque você sabe o que quer fazer. O que você quer fazer? Vitor, eu quero desenvolver caridade. Então você precisa estar em um local onde isso seja possível e cercado de pessoas que já fazem isso. Eu quero desenvolver a minha oratória. Mesma coisa. Quando você não sabe qual é o objetivo na sua vida, você simplesmente fica se guiando pelas tendências. Lembra que eu falei aqui da roupa? Então, se tem uma coisa que eu tenho que como prioridade, se eu chego em uma loja de roupa e a vendedora fala para mim, isso aqui está usando, é a primeira coisa que eu não compro. Como assim está usando? Eu uso o que eu quiser.
né, a Lady Gaga foi assistir o show lá uns 5 anos atrás, vestida com um vestido de carne de boi. É o direito dela, eu uso o que eu quiser. Então, quando fica essa coisa tendenciosa, é porque eu não sei o que eu estou fazendo. Eu preciso usar o sapato da moda, a roupa da moda, a estampa da moda, que um ano depois vão olhar para mim e falar: ah, você ainda está usando isso? O macacão? Está usando suspensório? Ou está usando estampa de onça? Ai, não dá mais, né? E é assim. Fica aquela coisa de que quem já fazia vira hipster, tá? Como é que funciona isso aí? Eu me lembro, quando eu era criança, que as mulheres que usavam estampas de onça, elas não eram bem vistas. Não podia usar, tá? Isso era coisa dessa mulher que não tem honra. De repente, há uns anos atrás, a estampa de onça apareceu imenso. Você via todas as mulheres na rua, tinha estampa de onça, de tigre, de onça branca, tinha estampa de animal. Aí aquela pessoa que já usava, ela fica no meio da multidão e ela fala, ué, perdi minha originalidade. Aí ela vai usar outra coisa. Aí as pessoas olham para ele e falam, ah, mas você tá fora de moda, o que tá usando agora é estampa de onça. Bom, então até ontem eu usava estampa de onça, eu era uma meretriz. Agora eu tenho que usar isso porque a novela ditou que eu devo usar. É este o ponto que eu quero dizer aqui. O Dioclésio diz outro nome aqui. E a pessoa que usava barba, ah, mas você parece um mendigo, parece um terrorista. Aí de repente agora todo mundo está usando barba. Aí fica, ah, você está na moda. Não, eu sempre usei barba. Não, mas você tem que cortar o cabelo também, igual não sei quem. Então isso vai nos movimentando porque eu não sei para onde eu estou indo. Quando eu sei para onde eu estou, quando eu sei para onde eu estou indo, fica muito mais fácil não me deixar levar pelas influências dos outros. Eu vou compartilhar aqui porque essa foi boa. Ou o Cristiano aqui, ó. Eu usava pochete na adolescência, achava legal. E, e acho hoje a coisa mais horrível que tem. Eu tô rindo porque eu usava também. Era legal, porque é muito funcional, né? É muito funcional usar a pochete. Dava pra carregar tanta coisa. Mas hoje não dá. O cara com a pochete, ele é o tiozão da pochete. Percebe como isso vai. E é aí que nós vamos nos construindo, né? Qual é a minha necessidade? O que eu preciso fazer? Tá? Então começa a refletir, né? Em que ponto? Quando você tem determinado quais são seus objetivos de vida e naturalmente você vai identificar como alcançá-los, fica menos propensão a seguir o que está em tendência. Ah, a tendência para o verão é o vermelho e escarlate. Mas quem definiu isso? Então aquela roupa amarela que você tem de ontem para hoje, porque mudou a estação, acabou, não pode mais sair com ela, senão você está fora de moda. Nós determinamos isso. E o estar fora de moda, sabe por que ele é um problema? Porque por muito tempo a moda foi ser magro, ser magra, depois a moda foi ter silicone, depois a moda foi ter cabelo alisado, depois a moda foi platinado, e aí a pessoa que tinha o cabelo cacheado, ela era discriminada, e a pessoa que não tinha o corpo definido era discriminada, e a mulher sem silicone era discriminada, porque é moda. Teve gente que morreu em mesa de cirurgia porque era moda, não porque estava insatisfeita com o corpo, porque percebeu-se insatisfeita. Eu vou para a praia com as minhas amigas, elas estão todas com silicone, eu não tenho, eu tenho que colocar também. Isso entra na nossa mente quando nós não temos muito definido. E pode ser um problema lá na frente. Sim, porque tudo fica descartável. Ninguém quer que você tenha no seu guarda-roupa uma roupa por 10 anos. Eles querem que ano que vem você já precise comprar outra, senão como é que eles vão vender? Eu não me importo com isso, não. Não que eu esteja certo também, tá? Eu só estou determinando que são os objetivos. Ditadura da moda. Aí, de repente, começa a vir essa libertação dos cachos. Aí tem aquelas mulheres que usavam cabelo alisado que agora usam cacho, o mesmo cacho que elas olhavam e falavam, ah, e esse cabelo aí, filha? Por que você não dá uma alisada? Pesado, é muito pesado isso estruturalmente, socialmente falando. Tá? Parece pequeno, mas não é. A Cláudia, eu vou compartilhar isso aqui para nós seguirmos.
Meu dentista falou que as meninas estão arrancando os dentes para ficarem com o rosto mais fino. Olha aí. É disso. E aí começa a vir aquela tendência também que é moda. O que que é moda? Ah, você com 13 anos e não beijou ninguém na boca, tá errado isso. Você com 15 anos e ainda é virgem, tá errado isso. Tendência. Tendência. Você só experimentou uma sexualidade, você tem que experimentar as duas. E aí vai se construindo um caos para algumas pessoas que são obrigadas aí, porque não querem ser careta. Continuando. Sabe que o corpo é indumentária transitória e com este conhecimento descortina o futuro, para o qual segue com firmeza. Se o corpo é uma indumentária transitória para o espírito, calcula esse pullover que você está usando. Calcula essa malha. Calcula se faz diferença, tá? Você ter que comprar uma roupa porque isso é mais agradável aos outros. Você ter que comprar um tênis porque é mais agradável aos outros. E isso é pesado, principalmente na adolescência. Às vezes você tem seu filho aí chateado, acha que ele está usando droga, acha que ele está passando por situações muito mais pesadas, e na verdade ele só está chateado porque todo mundo tem um tênis novo e ele não tem. E o tênis que ele quer custa R$ 900, tá? E é isso que ele sofre, está sofrendo de verdade. Ele chega na escola com vergonha. E é nesse sentido que nós vamos construindo a sociedade. Sabe que o corpo é indumentária transitória e com esse conhecimento descortina o futuro, para o qual segue com firmeza. Então, que roupa você está usando no seu espírito agora? É uma roupa mais folgadinha? Seu cabelo caiu? Você quer deixar a barba crescer, mas não tem barba? Você quer colocar silicone porque está insatisfeito com o tamanho do seu seio? Mas isso é indumentário para o seu espírito. Seu espírito não é isso. Você não é uma garota de 1,50 m e você não é um cara de 1,90 m. Isso é a mistura da sua genética com as propensões que o seu espírito traz e com a sua força de vontade canalizada. Mas não significa que esta é a sua forma, porque essa metragem ela é ilusória. Não tem essa metragem no mundo espiritual. Né? Nós não vamos conseguir chegar a um espírito superior que não precisa encarnar mais e falar, olha, o espírito de Jesus tem 1,75 m. Não existe. Então esse sofrimento ele nos é imposto e nós acreditamos sem questionar muitas vezes. Prefiro ser careta. É isso. Isso vai modificando um pouco, né? Eu encontrei isso mais facilidade também aqui em Taboão da Serra. Taboão da Serra, para vocês que são de fora, faz parte da Grande São Paulo, né? É tudo colado aqui. A Grande São Paulo não tem divisão entre as cidades, senão uma divisão de CEP e política. Mas se você pegar o carro e sair andando daqui de Taboão da Serra até Guarulhos, você simplesmente não sabe onde é uma cidade e onde é outra, tá? É uma coisa só. Isso se estende por tudo, então são 20 milhões de pessoas vivendo em um mesmo local. 10 milhões especificamente no CEP São Paulo, capital. Só que eu vim de uma cidade chamada Fernandópolis, que tem 60 mil habitantes. E lá era muito mais difícil tudo isso. Muito mais difícil de às vezes, chegarem, quando você é adolescente, falar para sua mãe, olha, seu filho saiu de calça e chinelo. Olha só, aqui não. Quando você está em uma cidade grande, uma metrópole, você que mora em Recife, Curitiba, Salvador, Porto Alegre, ou cidades maiores, entende o que eu estou falando. Você tem esse anonimato. Né? E quando você vai para fora, mais ainda. Tá? São as projeções que nós fazemos do que é importante e do que não é. Nós é que determinamos isso. O que é moda e o que não é moda. Então, em 2014 eu fui para a Noruega. Cheguei lá imaginando, eu vou chegar num país de primeiro mundo, eu tenho que me comportar como alguém de primeiro mundo. A primeira coisa que eu descobri, que a maioria dos indivíduos não passa a sua roupa. Passar a roupa, sair de casa com a roupa passada, é sinal de que você é nobre, é da burguesia, é rico. Uma pessoa de classe média para baixo, eles não passam a roupa. E eu andava pelas cidades ali com as pessoas totalmente amarrotadas. Olha, um país de primeiro mundo.
E aqui nós temos esse movimento. Não estou falando para sair com a roupa amassada. Eu estou trazendo apenas a relatividade. O tema da relatividade. Quando você está imerso em uma metrópole, você fica mais à vontade para isso. Então, se você encontra dificuldade de se assumir em alguma coisa, Vitor, eu quero ter o cabelo roxo, Vitor, eu quero assumir que eu sou gay, Vitor, venha para a metrópole. Você vai encontrar muito mais conforto. Vá para uma cidade grande, tá? Tem diferença. Eu falo isso porque às vezes a pessoa só viveu ali em uma cidade um pouco menor e pensa que isso é universal. Não é. Existe um anonimato maravilhoso em se morar em uma cidade grande. Seria interessante que isso se estendesse mais adentro, mas infelizmente não é assim. Tá? A Maria Araújo não tem ferro de passar roupa. É isso aí. Tá? Continuem saindo com a roupa passada. Não estou aqui ditando, não vai falar que está ditando moda, né? Mas é só para pensar, será realmente que isso é tudo importante? Será que se eles não ligam nem para a roupa passada, será que 5 quilos a mais é que me define se eu sou bonito ou feio? Não pode ser. Porque se for assim, o mundo todo está errado. Continuando, adquire confiança em si mesmo e no porvir, passando a antecipá-lo desde agora, usando o bom ânimo, a coragem na luta, o sorriso de bem-estar. Porque quando eu identifico que eu sou um espírito e que isso aqui é uma indumentária, eu não sofro porque falta uma perna, porque está acima do peso, porque eu considero muito magro, porque a articulação não funciona direito. Eu me permito viver com isso. Não é crônico no espírito, é no corpo. Este corpo vai morrer com essa patologia. Teu corpo, se não inventarem uma cura, vai morrer com o diabetes que você já adquiriu. Ele vai com o teu corpo. E a ideia de compulsão por doce e a ideia de projeção diabética pode continuar no seu espírito, mas em dado momento ela acabará. Então, do mesmo jeito que nós temos essas tendências, nós também temos tendências psicopatológicas. Não era a depressão o mal do século? É uma tendência, está na moda. Ah, se você não tem depressão, você está por fora. As pessoas queriam ter depressão. Qualquer tristeza, elas falavam. Ah, eu estou deprimido. Ouviu falar depressão? Né? E por que eu digo isso? Porque antes de falarem que a depressão era o mal do século, depressão era coisa de gente fresca, fraca. Ah, depressão é coisa de gente fraca, depressão é coisa de gente covarde. Aí, de repente, depressão era o mal do século, diagnosticado pelos psiquiatras e pelos médicos. Ah, eu tô com depressão. Olha, eu tive depressão a vida inteira e não sabia. É a mesma coisa daquele cabelo cacheado. Ontem era feio, agora é bonito. Então, muitas coisas que nós dissemos como feias e bonitas, em dado momento vão se desconstruir. E aí, do mesmo jeito que dá vergonha, às vezes, de olhar aquela foto antiga, ah, eu não acredito que eu usava esse corte de cabelo, você vai ter comportamentos que vai ter que esconder do seu filho. Mas se aceitá-lo e integrá-lo, não precisará esconder. Então eu adquiro confiança em mim, porque me aceito. Começo a entender que as coisas que virão à frente são as coisas que eu construo agora, então eu posso antecipar a maior parte das probabilidades do futuro, sem ficar vivendo um caos. Faço isso de bom ânimo e coragem na luta. Que luta? Essa luta de vestir verde quando dizem que a tendência é amarelo, essa luta de ter o cabelo cacheado quando a tendência é o liso, essa luta de ser você, enfrentando os olhares tortos que a sociedade te dará e evitando ser um olhar torto na direção de alguém. Continuando. Passa a ter a inteireza moral de não valorizar em demasia as pequenas ocorrências, os insucessos aparentes, e ri de si mesmo com otimismo, enfrentando os obstáculos com os estímulos que o levam a transpô-los. Inteireza moral, porque não valoriza em demasia as pequenas ocorrências. Então essa é a definição, uma das definições de inteireza moral para Joana, não valorizar em demasia as pequenas ocorrências, os insucessos aparentes, e ri de si mesmo com otimismo, enfrentando os obstáculos com os estímulos que o levam a transpô-lo. Agora também deu uma baixada nisso, mas houve essa moda do stand-up comedy, né?
Teve nos anos 90, muito forte, nos anos 80 com Ed Murphy, depois nos anos 90 veio o Seinfeld, aí deu uma parada nos anos 2000 e aí 2010 pouco voltou com Fábio Porchat, Danilo Gentili, esses caras começaram todos no stand-up comedy. E o que eles faziam? Faziam isso. Tudo aquilo que as pessoas tinham vergonha de comentar, eles traziam como se eles tivessem passado e todo mundo ria, reclamando de avião, reclamando de rodoviária, reclamando de pessoas na fila do banco, reclamando. É só isso. Porque ninguém fala sobre aquilo, ninguém quer reclamar para não parecer fraco, mas aí descobre que a maioria pensa a mesma coisa. E aí os caras fizeram carreira nisso. Milionários. Fazendo isso. Contando as coisas que aconteciam com eles, que a maioria prefere se esconder. Tinha o Terça Insana, mas não era tanto stand-up. O Terça Insana tinha caracterização, eram personagens mesmo, né? O stand-up é só o cara e o microfone. Não pode ter personagem, não pode ter piada, tem umas regras para diferenciar, mas eu entendi. Certo? Então, eu dou risada de mim. Eu falhei na entrevista de emprego e não, às vezes a pessoa tá lá numa cidade grande, muda para cidade grande, eu vou fazer o que o Vitor falou e vou mudar para cidade grande porque eu quero me libertar dessa pressão social. Venha. Aí seu pai às vezes vai ficar de longe, já arrumou um emprego? Não, pai, tô me ajeitando aqui. E na verdade já foi 3, 4 entrevistas e reprovou e tem vergonha de falar. Ou então arrumou um emprego e tem vergonha de falar. Não quer falar pro pai e fica inventando desculpa. É nesse sentido que eu estou construindo a história, né? É nesse sentido de colocando a minha vida em função do que o outro pensa. E aí eu sofro. Dê risada, né? Encontre felicidade nisso. Não tem vergonha em trabalho nenhum. Tem uma garota que era formada, não sei no que, ela postou esse relato dela no Facebook, aberto, público, viralizou, que ela não pôde continuar trabalhando na área dela e foi ser atendente na loja de uma amiga, vendia doces ou coisa assim, aquela pessoa que põe a bandana na cabeça, o avental e vai servir mesa, esses cafés assim. E ela descobriu ao trabalhar nisso que ela tinha preconceito com isso, mas que depois de um tempo isso foi quebrando dentro dela, ela não tinha mais vergonha de atender os amigos dela, e assim foi sendo sucessivamente. Porque nós é que construímos isso, não pode ou não. A pessoa dá uma risada de quem trabalha no McDonald's, por exemplo, mas está lá. Nunca tá faltando funcionário para eles. Então, o que isso significa? Está em nós. Tá? Está em nós rever. Jornalista, isso. Não tem nome aqui, só California Dreamer, mas é jornalista. A garota, eu não lembro o nome dela. Continuando, certamente que, ao retirar o personalismo dos seus atos e a dissimulação do seu comportamento alienante, não pretende chocar ou agredir as demais pessoas. Somente deseja ser íntegro, jovial, vulnerável, apresentando-se como pessoa que busca outras pessoas em relacionamento social saudável, enriquecedor, pleno de esperanças. Quem acompanha a minha página no Facebook viu que eu coloquei uma postagem lá diferenciando egoísmo de amor próprio, bem extensa, mas é porque eu quis trazer o tema bem a fundo. E é disso que nós estamos falando aqui também. Ao retirar o personalismo dos seus atos e a dissimulação do seu comportamento alienante, não pretende chocar ou agredir as demais pessoas. Mas é isso que essas demais pessoas vão pensar. Você está usando esse cor de cabelo para me incomodar. Você está dirigindo esse carro para me incomodar. Você está beijando esse cara na rua para me incomodar. E assim vai se expandindo. Não é. Sou eu vivendo eu. É diferente egoísmo de amor próprio. Muito diferente. Se você não viu, vai lá na página no Facebook, tem lá uma reflexão sobre isso, para desconstruir. Porque você começa a agredir a sociedade, mas é a sociedade que se sente agredida. Todo mundo usando verde, você usando amarelo? Como assim? Quem você pensa que é? Sai daqui com esse amarelo. E eles não querem você. Porque eles mostram para você que está todo mundo usando verde. Parece uniforme. É uma coisa surreal. Tem certas coisas que você não acha. Hoje é difícil você achar uma calça jeans que seja só jeans.
Ela tem que ser rasgada, tem que ser manchada, tem que ser um monte de coisa. É difícil você achar um moletom, mas ninguém usa moletom, imagina moletom, tem que ser um negócio com estampa. Não, você quer uma roupa para dormir à noite, tem que ser moletom, porque isso é gostoso. Se você sai de moletom na rua, que absurdo, o cara saiu de moletom na rua. É isso. E aí teve tem um campeonato acontecendo na Europa que chama Eurocopa, que é como se fosse a Copa América de futebol, mas é lá só com os países da Europa. É uma Copa do Mundo, só que só com países da Europa, por isso é uma Eurocopa. E um dos goleiros de uma das seleções joga de calça de moletom. Porque uma vez ele foi jogar, a calça que ele usava não secou e ele teve que pegar a que ele tinha na mochila, e era de moletom. Ele jogou e ganhou, e instaurou ali uma superstição. E depois, toda vez que ele usava a calça de moletom, ele ganhava. Teve uma sequência grande de vitórias. Então ele jogou a Eurocopa, que é um torneio imenso, de moletom. Aí os comentaristas do Sport TV chamavam ele de tiozão do moletom. É disso que eu estou falando aqui. Tiozão do moletom. Ele não pode usar moletom. O goleiro pode usar camisa rosa fluorescente, verde limão, pode usar o que quiser, mas moletom não pode. Tá? São nesses pequenos pontos. Nós queremos todos nos sentirmos confortáveis, mas não podemos, porque usar roupa confortável, você está de pijama, você acha que você está na sua casa? O mundo é a minha casa. Se eu quiser ir à padaria de moletom, eu vou. Porque o mundo é a minha casa. Eu moro aqui tanto quanto você. Não são os olhares feios que vão me impedir de sair. O Márcio vai para o trabalho de bicicleta usando moletom. É isso aí, Márcio Filho. Ótimo. Semana do moletom. Então, quando eu retiro o personalismo, eu não estou preocupado em chocar ou agredir as demais pessoas, mas esteja você preparado, preparada para isso, porque as pessoas se sentem agredidas. Tá? Começa lá pelo seu filho, quando ele rapa a cabeça, quando ele muda a cor do cabelo, quando ele põe um brinco na orelha, te agride, te fere, mas não é isso que ele quer. O que ele quer ser íntegro, jovial, vulnerável, quer se apresentar como pessoa, porque ele está buscando se relacionar socialmente com outras pessoas de forma saudável, enriquecedor e pleno de esperanças. Para finalizar, toma Jesus como seu psicoterapeuta ideal e deixa que brilhe a luz nele escondida, com o que se torna livre e sadio. Psicoterapeuta ideal. Essa é a ideia de lidar com as questões psicológicas. Foi seguindo em frente, as pessoas foram falando para ele: para, se salva, nega, pede desculpas. Não estava preocupado com isso, porque ele tinha uma função maior. Qual era? O objetivo de vida dele, que já havia sido identificado, e ele não parou por nada. Não se importou com o que os outros diziam. Muita gente fez piada. Próximo encontro começaremos o item 6.4, Plenitude, a meta, parte 1. Essa exclamação está no livro, tá? Plenitude, a meta. Ok? Muito obrigado, então, pela paciência. Conseguimos. O que seria de nós no Sul sem moletom? E viva o moletom! Certo, pessoal? Da rádio, muito obrigado. Uma ótima noite. Um bom descanso em seus moletons. Ou se você quiser usar um moletom com estampa de onça, fique à vontade, mas seja o melhor e mais agradável que você possa ser para si mesmo, para si mesmo. Tá? Se você está encontrando dificuldades em uma cidade pequena, comece a pensar na cidade grande. E se você está encontrando dificuldade na cidade grande, pense na pequena. Mas vamos encontrar uma forma de nos sentirmos bem. Nos sentimos bem com aquilo que somos. Gordo, magro, rico, pobre, bonito, feio, tudo relativo, tudo necessário para o nosso crescimento e é o que podemos ser no momento atual. Tá bom? Deixo aqui o meu muito obrigado a José Aparecido, que resolveu esse BO de última hora, tá? Sempre prestativo, sempre ali. E a vocês que estão aqui acompanhando ao vivo também, muito obrigado, tá? Pela paciência, pela perseverança. Nos encontramos na semana que vem. Um grande abraço e muita paz.